Pronto, Wilson. Muito obrigado, Israel. Então, nós estamos aqui reunidos nessa plataforma virtual para iniciar a defesa de dissertação de mestrado da aluna Irina Brandão. Ela vai defender o seu trabalho intitulado Identificação dos efeitos diretos e indiretos da migração de retorno no Nordeste 2010. E eu gostaria muito de agradecer o aceite, a participação dos professores Reinaldo Santos, da Federal do Juiz de Fora, professor Ricardo Gima, do nosso programa PPGT da UFRN, do trabalho fantástico do orientador Jarvis Campos. Irina terá aproximadamente 20 minutos para fazer a apresentação do seu trabalho. Em seguida, nós iniciaremos a arguição tradicionalmente pelo membro externo da banca, Reinaldo Santos, e depois será dada a palavra ao professor Ricardo Ojima para que, então, Irina possa fazer as suas respostas e considerações à participação dos membros da banca. Então, Irina, você tem aproximadamente 20 minutos, a palavra é sua. Ok. Bom dia, professores. Venho hoje apresentar a minha dissertação do mestrado, cujo tema é Identificação dos efeitos diretos e indiretos da migração de retorno no Nordeste. Primeiramente, queria agradecer aos meus professores orientadores, professor Dr. Wilson Fusco e professor Dr. Jarvis Campos, por todo o apoio, acompanhamento e os ensinamentos durante todo esse processo. Também quero agradecer à banca examinadora por ter aceito fazer parte desse processo, professor Dr. Ricardo Ojima e professor Dr. Reinaldo Santos. Okay. Esta apresentação ela está estruturada em 4 fases, que é a primeira introdução, que vou apresentar os objetivos, as justificativas, as hipóteses. A segunda vai ser a revisão da literatura, depois vou apresentar os dados e metodologia, e os resultados, né, logo a seguir. Por fim, vou fazer umas considerações finais. O que é a migração de retorno, né? A migração de retorno ela é entendida como fluxo de imigrantes que deixaram seu local de nascimento, residiram algum tempo em uma outra região e decidiram voltar ao seu local de nascimento. Mas por que o porquê de estudar a migração de retorno no Brasil e por que especificar por migração de retorno no Nordeste? Até o final do século XXI, a migração ela era muito vinculada às áreas de industrialização e áreas de fronteiras agrícolas, muito incentivado por aquela economia concentrada nessas regiões, que causou desigualdades regionais, fazendo que as pessoas saíssem para ir à busca de melhores condições nessas áreas que tinham esses estímulos econômicos, maiores estímulos econômicos. Porém, a partir do século XXI, esses fluxos começaram a apontar para uma nova configuração, né, dos movimentos migratórios. Uma essas novas configurações foi o aumento da migração de retorno, principalmente a migração do retorno para o Nordeste, tanto que em 1995, um estudo da professora Wagner, ela aponta que 95 a 2000, 40% dos migrantes que retornaram foram migrantes nordestinos, e entre 2000 e 2010, esse número foi 35% dos nordestinos retornados, no total dos retornados nacionais. Os objetivos desse trabalho. O objetivo principal é identificar. Vamos identificar os efeitos diretos e indiretos, tanto os diretos 1 quanto indiretos tipo 2, da migração de retorno ao Nordeste em 2010. E tem 3 objetivos específicos, né? Analisar a importância da migração de retorno, no volume de imigrantes da década. Vamos analisar como que os efeitos diretos e indiretos impactaram a dinâmica demográfica, fazendo recorte, assim, vamos trabalhar com região metropolitana interior e foram feitas algumas categorias de municípios, 4 categorias de municípios. E vamos analisar, outro objetivo é analisar se existem diferenciações dos efeitos diretos dessa identificação em relação a sexo e idade também. As hipóteses desse trabalho. Eu esperava encontrar que os migrantes de retorno possuíssem uma estrutura etária mais envelhecida do que os
os seus acompanhantes, que são os efeitos indiretos tipo 2, que foi definido como efeitos indiretos tipo 2 nesse trabalho, e também verificar que esses retornados, eles retornaram para a mesma distribuição, fizeram a mesma distribuição espacial do que a população residente no Nordeste. Apresentando a revisão da literatura. A revisão da literatura ela foi focada, tipo, essa parte, a primeira parte de migração interna foi focada entre 1980 a 2010. Até o início de 1980, a migração ela tinha o papel de possibilidade de melhorias das condições, né, de vida. As pessoas saíam de umas regiões com pouca concentração de estímulos econômicos e iam para essas regiões que tinha mais estímulos à economia. Porém, a partir de 1980, a migração perde esse papel e começa a se observar mudança nas migrações internas, né? Mas quais são essas mudanças? A gente está falando de freio da migração de longa distância, que resultou no aumento da migração de retorno e das migrações de média e curta distância. A gente está falando de uma diminuição da migração rural-urbana, uma intensificação da migração urbana-urbana e, consequentemente, a redução dos volumosos fluxos para o sudeste. O que causou essas mudanças, né? Desde final de 1970, começou um processo que é designado de desconcentração econômica. O que é isso, desconcentração econômica? O Estado brasileiro começou a estimular a questão da parte a industrialização além desses campos aglomerados. Tipo assim, principalmente Sudeste, começaram a incentivar a economia no Sudeste, né? Aí, juntando a questão da desconcentração econômica, a crise econômica, esses estímulos fiscais e o excedente populacional, alguns autores levaram, tipo assim, começaram a nomear que 1980 foi um ponto de inflexão da economia, perdão, dos fluxos migratórios. Mas isso, em 1990, começaram, tipo assim, estudando 1990, começaram a observar que não teve essa inflexão, porque chegando a 1990, a desconcentração econômica não teve aquele resultado, né, esperado. Não teve o resultado esperado e começou a observar, como é que fala? Começou-se a observar resultados econômicos negativos no Nordeste, que levou a uma redução da capacidade de retenção da população. 91, observou-se retenção das migrações intrarregionais, surgimento e consolidação de polos de observação, absorção migratória. 2000 as migrações nordestinas começaram a ganhar força dentro, né, dentro da própria região. 2010 temos área de rotatividades migratórias, área de retenção migratória nacional e regional, novas áreas no caso. A migração de retorno, ela é fruto da avaliação equivocada, seria fruto de uma avaliação equivocada em relação à possibilidade de melhoria de condições de vida e também pode ser fruto de uma migração bem-sucedida, pessoas mais velhas voltando para a sua região de nascimento, agregando bens e benefícios. Fazendo uma linha de tempo da migração de retorno, 1980 começou a observar-se um aumento dos imigrantes de São Paulo. Desses, 55% eram retornados a Minas Gerais e ao Nordeste. Os maiores fluxos de retorno foram para Bahia, Pernambuco, Ceará e Maranhão. 1991, os retornados correspondiam a 47% dos imigrantes para Minas Gerais. Os acompanhantes eram principalmente filhos dos responsáveis do domicílio. Em 2000, há cerca de 1 milhão de retornados no país, 22% retornaram para o Nordeste. Em 2010, temos que o número de retornados foi de aproximadamente 1 milhão, maioria, 35% eram retornados nordestinos, principalmente quando a gente vai avaliar os efeitos, né, tipo, os retornados no total dos imigrantes, Maranhão, Ceará e Paraíba, de acordo com o estudo do professor Gima, teve a maior participação, acho que foi 40% do total dos imigrantes. Decidi apresentar dois estudos, né, sobre os efeitos da migração de retorno. Tem o estudo do professor Gima e Nascimento e o estudo da professora Silvana Queiroz.
Entre 2000 e 2010, observou-se um aumento da participação de imigrantes retorno no Nordeste de 21,5% para 32%. A maior participação foi no Ceará e Maranhão. Em questão de avaliar parentesco, assim, dos efeitos, nos efeitos, 31% eram cônjuges, 32% eram filhos do casal, e a estrutura etária dos retornados era mais envelhecida do que os efeitos indiretos tipo 2 e tem uma maior participação de mulheres em idades mais jovens e de homens em idades mais velhas, avançadas. O estudo da professora Queiroz, Silvana Queiroz, mostrou que a Nordeste atraiu maior participação de retornados no total de imigrantes né, entre 2005 e 2010, 37% de todos os retornados nacionais eram do Nordeste, Ceará apresentou a maior participação no conjunto, e em relação ao Sudeste, Minas Gerais que mostrou essa maior participação. Os dados utilizados foram os dados do censo demográfico. Utilizei o SPSS para rodar esses dados. O locus é região Nordeste e a região em 2010. A partir da variável município, isso, foram elaborados 4 tipos de categorias de município. Município até 50 mil habitantes, município de 50 a 100 mil habitantes, de 100 a 500 mil habitantes, 500 mil e mais. A metodologia utilizada foi baseada na metodologia do professor Ribeiro, só que eu fiz algumas adaptações dessa metodologia. Defini 3 tipos de retorno. Primeiro, retorno ao município de nascimento. Segundo, retorno à unidade federativa de nascimento. Terceiro, retorno à região Nordeste, em geral. O município, retornados ao município, foram os que retornaram, eles nasceram nos municípios da região Nordeste e 10 anos antes da pesquisa, eles residiam fora desses municípios, pode ser tanto fora da região Nordeste ou dentro da região Nordeste, e na data da pesquisa, eles residiam nos municípios em que nasceram. Em relação a retornados à unidade federativa, eles nasceram numa unidade federativa da região Nordeste, só que nos 10 anos antes da pesquisa, eles residiam numa UF que é diferente de uma UF da região Nordeste, ou seja, eles residiam fora da região Nordeste, e na data da pesquisa eles residiam na UF de nascimento em que nasceram. Aí excluindo, nesse caso, vai excluir os retornados do município de nascimento. Em relação a imigrantes de retorno à região Nordeste, são os que eles retornaram para a região Nordeste, mas não retornaram nem ao município de nascimento e nem à unidade federativa de nascimento. A metodologia adaptada. Quem são meus efeitos diretos? Os meus efeitos diretos são pessoas são indivíduos naturais da região Nordeste que retornaram ao município de nascimento, ao UF de nascimento e à região Nordeste no decênio analisado. Os efeitos indiretos tipo 2 são todas as pessoas que vivem nesse domicílio em que o chefe o responsável é um retornado, em que o tempo de residência é menor ou igual ao tempo de residência desses responsáveis. E meus efeitos indiretos tipo 2 são os filhos dos retornados dessas 3 categorias de retorno, nascidos após o retorno. Meus resultados. Primeiramente, eu vou apresentar a questão da participação relativa dos efeitos indiretos tipo 2 no total de imigrantes. No Nordeste, havia cerca de 2 milhões de imigrantes em 2010, desses 52% eram interregionais, 47% eram intrarregionais. Os retornados representaram cerca de 56% desses imigrantes, enquanto que os efeitos indiretos tipo 2 representaram 19% desses imigrantes. A maior participação, que a gente verifica a maior participação dos efeitos no total desses imigrantes na unidade, essas UFs são unidades federativas de residência anterior. Foram os estados do Nordeste. Bahia teve a maior participação, né, desses efeitos no seu total de imigrantes. Os únicos estados que não apresentaram uma participação superior a 40% foram os estados do Piauí e o estado de Alagoas. O estado de São Paulo foi o estado, além desses estados da região Nordeste, que teve uma participação significativa
Estado de São Paulo como unidade federativa de residência anterior. É significativa desses efeitos no seu total, no total de imigrantes do Estado do Nordeste, de São Paulo, no caso. Aqui vamos verificar a questão da distribuição espacial dos efeitos, dos retornados, desculpa, dos retornados, na questão de região metropolitana, interior e as categorias de município, e também verificar qual retornado teve, com maior participação no total dos retornos. Verificamos que os retornados, na sua maioria, retornaram à região tipo assim, de nascimento, município, unidade federativa de nascimento, e eles são concentrados na região metropolitana e em municípios com até 50 mil habitantes. Em relação à estrutura etária, questão de tempo também, eu trouxe questão tipo estrutura etária dos retornados ao município de nascimento, os retornados à região Nordeste. E também a estrutura etária dos retornados à unidade federativa de nascimento, ela é parecida com a estrutura etária dos que retornaram aos municípios de nascimento. O que a gente verifica? De cara que a hipótese de que os retornados têm uma estrutura etária mais envelhecida, ela foi verificada, do que os efeitos indiretos tipo 2 foi verificada. Temos uma base mais alargada para os efeitos indiretos tipo 2. Isso, essa base mais alargada nos efeitos diretos tipo 2, ou seja, maior concentração dos indivíduos de efeitos diretos tipo 2 nas primeiras faixas etárias, enquanto que os retornados, eles são concentrados nessa faixa de 15 a 25 anos. Também a gente verifica o topo dos retornados, ela é um pouco mais larga, ou seja, tem mais pessoas nessas idades do que dos efeitos indiretos tipo 2. Agora, trazendo a estrutura etária dos retornados à região Nordeste. A gente também tem essa verificação de uma estrutura etária mais envelhecida dos retornados do que dos efeitos indiretos tipo 2, mas se a gente comparar essa estrutura etária dos retornados à região Nordeste, a estrutura etária dos retornados ao município, a gente verifica que as pessoas que retornaram ao Nordeste, mas não ao município nem à região Unidade Federativa de Nascimento, ela tem uma estrutura etária um pouco mais envelhecida. Temos aqui um topo mais alargado, ou seja, maior concentração comparado com os retornados ao município. Temos uma concentração aqui entre os 25 e 40 anos, né? Agora, verificando a questão da proporção por relação de parentesco e também trazer a questão da quantificação dos efeitos indiretos tipo 1, que são filhos do retorno, após o retorno, verifica-se que 83 mil crianças que nasceram no Nordeste no decênio 2000 a 2010, têm idade entre 0 a 4 e 5 a 9 anos, são efeitos diretos tipo 1. A maioria dos retornados são responsáveis do domicílio e a gente verifica nos efeitos diretos tipo 2, acima de 63% são filhos ou enteados dos responsáveis dos domicílios ou seus cônjuges. O que pode justificar essa base mais alargada aqui, né, nos efeitos indiretos tipo 2, ou seja, são crianças, no caso. As considerações finais. O que verificou-se? No Nordeste, havia 53 milhões de habitantes em 2010. Eles se concentravam onde? No interior e em municípios de até 50 mil. Enquanto que os retornados, eles se concentraram na região metropolitana e em municípios também até 50 mil, que contraria a hipótese que eles estavam concentrados em mesmo recortes espaciais, né? A questão, tipo assim, esse fato do retornado estar na região metropolitana em vez do interior, ele foi verificado no trabalho do professor Fusco, e esse fato ele pode ser causado porque os retornados teriam sido expulsos, provavelmente, né, teriam sido expulsos das suas terras por causa da seca nos períodos passados, e quando voltaram, eles voltaram para a região metropolitana. E a questão de ter maior proporção de retornados para a unidade federativa de nascimento ou município de nascimento, tem muito a ver com aspectos relacionados à rede de apoio, a laços de parentesco, afetividades, redes de contato, que também foi verificado na tese da professora Silvana. Em geral, quem são nossos efeitos diretos e indiretos?
Os efeitos diretos, na sua maioria, são mulheres entre 25, 29 anos e 30 a 34 anos, residentes em região metropolitana e em municípios até 50 mil habitantes, enquanto que nos outros efeitos diretos tipo 2 são homens para municípios para retorno ao município de nascimento, entre 10 a 14 anos, mulheres para retorno à unidade federativa de nascimento, e também são mulheres para efeitos diretos tipo 2 ao retorno ao Nordeste. Em relação ao nosso efeito indireto tipo 1, que são filhos nascidos após retorno, eles corresponderam a somente 2% das crianças no Nordeste entre 0 a 4 anos e 5 a 9 anos. Muito obrigada. Ai, meu Deus.